Olá, bem-vindo à Ninja TV. Hoje, como podem ver, é um cenário diferente, porque do outro lado ando a fazer lá umas alteraçõezitas, por isso decidi gravar aqui o vídeo e decidi gravar esta tag, que se chama 2020 no Booktube. É uma tag que foi originalmente criada pela Dora do Books and Movies, e aqui estou eu então para responder à tag lançada por ela. A primeira pergunta é: uma coisa boa que 2020 te trouxe? Bem, 2020 o que me trouxe de bom foi conhecer virtualmente algumas das pessoas aqui no Booktube, estar com mais tempo a trocar ideias e conversar com elas, e talvez a coisa mais importante foi ter voltado a trazer a Mimi Records, que é uma editora que eu tenho de música feita por artistas japoneses e artistas portugueses, que podem ouvir os discos no site da Mimi Records, no Bandcamp. Deixo aqui então o link para vocês irem lá dar uma espreitadela e uma audiçãozinha. Se gostam de música mais alternativa, é um bom sítio para vocês descobrirem novos artistas. A segunda pergunta é: qual foi a coisa má que me aconteceu em 2020? Bem, eu acho que foi exatamente a mesma coisa que a maior parte das pessoas. Foi esta pandemia, e como consequência desta pandemia, o facto, neste caso, a minha livraria, estar fechada, apesar de estar a vender online, e isso não é a mesma coisa do que ter uma loja aberta. Por isso foi talvez a minha pior coisa de 2020. Terceira pergunta: o dinheiro gasto em livros, o que é que dava para comprar? Nunca faço conta ao dinheiro que gasto em livros, mas assim por alto, de certeza que num ano inteiro, de certeza que quase que dava para ir ao Japão. Quase que dava para comprar uma viagem. Se for em época baixa, talvez conseguisse comprar uma viagem até a Tóquio. Por isso, mas nunca penso assim, dessa forma. O que me está a dar prazer é ler um livro ou querer comprar um livro, por isso compro e não penso no dinheiro que vou usar um dia mais tarde. Quarta pergunta: viagem dentro e fora, quais os livros que levaste? O ano 2020 não saí de Coimbra praticamente. Fiquei sempre em Coimbra. A única vez que que saí de Coimbra foi para ir à Figueira da Foz, onde tenho uma casa também na Figueira da Foz. Foi para ir ao aniversário do meu sobrinho, e depois no Natal para ir fazer a ceia de Natal e o almoço de Natal. Por isso nem levei livros, a viagem é tão rápida que não levei livros. Quinta pergunta: conheceste alguém no Booktube? Acho que nunca conheci ninguém no Booktube. Conheço 3 pessoas, mas conheci-os antes de entrar no Booktube. A primeira pessoa que eu conheci foi o Filipe, do canal Books and Beers and a Baby, que foi para aí há mais de, 15 anos. Depois a segunda pessoa penso que foi a Roberta, do canal Flames, e a terceira foi a Cristina, também no canal Books and Beers and a Baby, que conhecia para aí há uns 3 anos. Aliás, dos primeiros vídeos que eu criei no canal, aqui no Booktube, na Ninja TV, foram gravados em casa do Filipe e da Cristina. Ainda não existia o Afonso, né? E foi uma altura em que eu fui a Lisboa por causa da festa do Japão, e um dos vídeos que eu fiz com eles foi falar exatamente dessa festa do Japão. De resto, nunca conheci ninguém. Também não sou assim muito dado, por isso nunca se proporcionou, por isso até ver só conheço essas 3 pessoas mesmo. Sexta pergunta: 3 livros para ler este ano? Bem, de certeza que todos estão a pensar que eu vou ler mangá, que eu quero ler mangá este ano. Claro que quero ler mangá, mas os 3 livros que eu vou dizer que quero ler este ano, os 2 primeiros são de uma autora que eu conheci há pouco mais de 2-3 semanas, que é Laura Imai Messina, uma italiana que vive no Japão, e que li recentemente o livro dela,
que se chama O que Contamos ao Vento, que já podem ver a review no meu canal, aqui no link, ou aqui, ou embaixo na descrição, que é um livro que eu adorei. Se gostam do Japão, de certeza que vão também adorar este livro. Os livros que quero ler, então, são 2 livros da Laura Imai Messina. O primeiro é o Tóquio Tutolano, que é um livro que fala sobre Tóquio e, pelo que já li, o livro está dividido em 12 capítulos, cada capítulo corresponde a um mês do ano, cada capítulo também conta a história de uma zona de Tóquio nesse mês do ano. Portanto, imaginem fevereiro, Akihabara, março, Ginza, etc, etc. E o outro título também dela é o Goro Goro, que tenho ideia que seja um livro mais infantil, quase uma espécie de um livro-jogo para toda a família, e que este baseia-se no folclore japonês, nos contos tradicionais, que estou muito curioso. Esses são 2 livros. O outro livro que também quero ler este ano, não é um, mas são 2, são os outros 2 livros do John Marrs. Li Os Passageiros do ano passado, que adorei também, um livro espetacular. Se ainda não leram, podem ver também a minha review, que está por aqui num destes sítios, ou na descrição. E quero ler então os outros 2 livros, que um é o The One, que em português já saiu pela Top Seller, que se chama Almas Gêmeas, e o outro ainda não existe a edição em português, que é o What Lies Between Us. Recomendação da Dora, acho que foi um dos livros também da Dora do ano passado, que ela adorou, por isso é sinal de qualidade e de confiança na review. E pronto, são esses 4 livros então que eu quero ler este ano. 3 livros que me marcaram no ano passado. Ora, tenho-os aqui já à mão. Então, o primeiro é este, O Homem Sem Talento, do Tsuge, um dos autores japoneses de banda desenhada de mangá mais importantes dos anos 60 e 70. Ele criou um estilo chamado Wataguchi, que, se traduzindo para português, seria a história do eu, e basicamente são banda desenhada do estilo biográfico, ou seja, ele conta histórias sobre si próprio ou então de outras pessoas, né? E o desenho é um desenho muito característico, foi um dos autores também da importante revista Garo, por isso um dos meus livros. Depois, o segundo foi, eu sendo um amante de gatos, era obrigatório ler este livro, é o Cats on the Louvre, do Taiyo Matsumoto, um livro que conta a história sobre uma família de gatos que vive no Museu do Louvre. Aqui está também um desenho espetacular. Quem não conhece este autor também leia isto, ou por exemplo pode ler também o que saiu recentemente nos Estados Unidos, o Ping Pong. Por isso, um autor também de referência e obrigatório para quem gosta de ler mangá mais alternativa, não alternativa, mas menos comercial, dos títulos que populam por aí. O último mangá que me surpreendeu, e sempre que penso nele ainda dá-me voltas à cabeça, porque é um mangá que não deixa nenhuma indiferença quem o ler. Falo de Blood on the Tracks, um mangá do Oshimi, o mesmo autor de Flowers of Evil e de Happiness, e que recomendo. É um mangá completamente alucinante, estranho, não dá para falar sobre o que é isto, só mesmo lendo. A história basicamente é a relação entre mãe e filho, e conta tudo o que uma mãe pode fazer para, entre aspas, proteger o seu filho. O desenho também é irrepreensível. Gosto muito do desenho do Oshimi, é mesmo espetacular. Não quero mostrar muito para não ser spoiler também. Por isso, estes então foram os meus livros que me marcaram o ano passado.
A última pergunta desta tag é quantos livros li o ano passado. Não faço a mínima ideia, não costumo contar. Ainda houve uns anos que usava o Goodreads para contabilizar o que lia. De vez em quando, sempre que me lembro, vou lá pôr alguns livros, mas no ano passado, de certeza, que li pelo menos uns, sei lá, entre 70 e 80 mangás, ou 70 e 80 títulos. Por isso, já houve um ano que li 100 e tal, por isso o ano passado se calhar até li menos, apesar de ter mais tempo durante a pandemia e durante estes confinamentos. Preferi fazer outras coisas, por isso li estes números. Eu não estou certo bem no número, mas pronto, digo 80. Por isso está feita mais uma tag aqui no canal. Considerem-se completamente tagados, qualquer pessoa que poderá fazer um vídeo com estas mesmas perguntas. Por isso, se estão a ver este vídeo pela primeira vez, subscrevam o canal. Quem já conhece o canal, não se esqueça de dar um like ou então deixar um comentário se conhecem, por exemplo, estes mangás, também vão querer ler os livros do John Mars, se leram já o livro da Laura Messina, por isso deixem qualquer coisinha num comentário. Sayonara!